Louvado seja o Senhor. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós estamos retomando as nossas atividades, os cultos presenciais, e muitos não puderam vir e nem vão poder estar presentes a alguns cultos, pelo menos até que algumas fases sejam vencidas e que os protocolos assim favoreçam a vinda de alguns irmãos. Mas nós estamos aqui nesta noite já louvando a Deus por esta reabertura, e é sobre isso que nós estaremos pregando, falando neste momento. Mas antes eu quero orar com você, e eu já quero cumprimentar a cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus, porque somente Ele pode derramar sobre nós essa graça e esta paz indizível. Vamos orar? Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem para nós neste momento. Pai, muito obrigado por Tua doce presença, cada um que aqui tem chegado, e aqueles que estão em casa. Abençoa a igreja que é do Senhor. Muito nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de pertencermos ao seu reino de amor. Muito obrigado, ó Deus. Assim nós oramos, te pedindo, ó Espírito Santo, que o Senhor possa falar a cada um de nós. Muito nós te louvamos mesmo. Eu estou aqui feliz, junto com os irmãos, junto espiritualmente com aqueles irmãos que estão em suas casas, porque estamos ligados no Espírito, e é isso que é importante. Assim oramos por tudo, te agradecendo, te louvando, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, interessante que antes, quando nós estávamos nos preparando para a paralisação, semanas antes, quando já ouvíamos os rumores da pandemia no mundo, certo é que 5 meses ficaram para trás, e eu me lembro os dias angustiantes antes dessa decisão da paralisação das atividades que causavam aglomerações. O dia D chegou, o dia do decreto chegou, e a partir daí, muito choro pelos mortos, questionamentos da ciência, as questões políticas, o mundo de ponta cabeça. Você concorda comigo? Isto, de repente, ninguém estava esperando uma coisa dessa no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Então, de repente, tudo isso veio, e algumas frases, não apenas de efeito, mas na tentativa de trazer segurança, como por exemplo, fique em casa, use máscara, mantenha o distanciamento de 2 metros, use álcool em gel, cuidado com a higienização, lave as mãos, e faça isso, e faça aquilo outro. Isso entrou na nossa rotina, e a gente vê que todo este mal que chegou, veio também nos trazendo uma mensagem, veio para que pudéssemos refletir, para o mundo refletir sobre algumas coisas importantes. E eu sei, prezados, que isso chegou, e agora, mesmo que timidamente, passados esses 5 meses, algumas coisas estão voltando. Eu não diria a sua normalidade, né? Mas algumas atividades, mesmo que timidamente, começaram a voltar. Inclusive, a igreja, as suas reuniões, os seus cultos, coisa boa, não é? Coisa muito importante.
porém, fica aquela interrogação: e agora? Daqui para frente, como é que nós vamos trabalhar tudo isso? Porque ainda há uma certa nuvem que encobre as pessoas, a sociedade, nuvem, digo, de preocupação, porque a enfermidade ainda está aí. Como dizem, né? Não existe ainda uma vacina ou remédios para tratar de uma forma eficiente este mal. E agora o que vai acontecer? Como é que nós vamos nos proceder? Tudo isso fica na nossa mente. E voltando à igreja, pensando em algumas questões também espirituais, ou espiritualmente, nós podemos pensar sobre duas coisas, ou de duas formas. Pensar nestes 5 meses, o porquê de tudo isso numa situação espiritual, e como vai ser o nosso comportamento daqui para frente. Nós estamos no meio, e assim o Senhor colocou no meu coração um pensamento em cima disso, e eu não posso ver de outra forma, senão vindo como uma proposta, tudo isso vindo como uma proposta para uma reflexão, uma proposta para a gente refletir, porque está sendo um novo começo, ou um recomeço, e a cada novo começo, ou recomeço, isso quer dizer que a gente pode parar para refletir, e nesta reflexão, nós vamos encontrar assim uma proposta. É como se Deus estivesse falando a cada um de nós: olha, tudo o que aconteceu, olha onde vocês estão, aonde nós estamos, e agora eu tenho uma proposta, como se Deus estivesse falando, existe uma proposta em cima disso para vocês refletirem. Estão me entendendo? Espero que esteja sendo claro. E eu sei que Deus, Ele pode estar falando para o mundo, mas será que o mundo tem ouvidos para ouvir? E eu sei que Deus está falando para a igreja tem que ter ouvidos para ouvir. E aqui parte uma preocupação: será que a igreja está ouvindo mesmo o que Deus está a falar-nos, ou a falar para ela? Deus está falando para a igreja. Pois bem, em cima dessa introdução, eu quero que você me acompanhe aqui num texto sagrado, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos. Olha aí, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Só até aqui. Vamos dividir isso para nossa compreensão, melhor compreensão. Existem aqueles que escutam, mas não ouvem, ou seja, não têm ouvidos espiritualmente aguçados para ouvir e entender, receber a mensagem que está sendo dita. E aqui também tem aquelas pessoas que estão vendo, mas não estão enxergando. O que é isso? Veem,
mas não enxergam com objetividade, não conseguem enxergar a essência do que está acontecendo. Então são duas coisas bem distintas. Existe a diferença de quem está ouvindo e escutando mesmo, porque aquilo cai no coração e ela vai prestar muita atenção naquilo que está ouvindo, assim como vendo. Tem gente que olha, vê, mas não concebe aquilo na alma, é mesmo que nada. Esta é a situação do mundo, que é diferente da nossa. O Espírito Santo de Deus tem falado à igreja. Então, nós precisamos ter ouvidos espirituais para ouvirmos o que o Espírito Santo de Deus está dizendo, ou a dizermos, e nós temos que ter uma visão espiritual das coisas para entendermos tudo que está acontecendo ao nosso redor. O que isso tem a ver com o nosso retorno, o que isso tem a ver com as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e as coisas que ainda vão acontecer. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Presta atenção. Eu disse no início, na introdução, que assim que as coisas começaram a acontecer no mundo, aqueles que tinham e têm uma visão espiritual começaram a entender como alguns sinais de Deus. Alguma coisa estava no mundo espiritual acontecendo. Porém, o mundo que não tem essa visão espiritual não tinha essa interpretação. As coisas começaram a acontecer e nós continuamos ouvindo e vendo, espiritualmente falando, e o nosso entendimento se abriu para aprendermos com tudo isso, porque não foi a pandemia e nem está sendo a pandemia que está nos ensinando. É o Espírito Santo que está nos ensinando do que está acontecendo de ruim, desta pandemia, do que está acontecendo. O Espírito Santo está nos ensinando. É disso que eu estou aprendendo do Espírito Santo. Então, prezados, o que nós podemos ver ainda em cima disso? Nesse período, o mundo está tendo a seguinte percepção segundo o entendimento deles, que alguns valores devem ser repensados. Até o homem natural, não tão espiritual, mas que tem, de certa forma, uma preocupação com as coisas, o próprio ser humano ou consigo mesmo, algumas pessoas começaram a ver no meio disso tudo e a pensarem no seguinte, por exemplo, a reflexão, olha bem, do mundo. Valores. Quantas pessoas pararam para refletir sobre o valor da saúde? Quantas pessoas pararam para refletir sobre o valor da família? Quantas pessoas pararam para refletir sobre o valor da professora, do professor que cuidava dos seus filhos? Não é? Quantas pessoas pararam para pensar sobre o valor da amizade ou de um amigo? Quantas pessoas pararam para pensar sobre o valor de um abraço, de um olho no olho? Quantas pessoas pararam para pensar sobre o valor da liberdade, do ir e vir? Quantas pessoas, naturalmente com responsabilidade, o ir e vir com responsabilidade? Quantas pessoas pararam para pensar no valor social, ou seja, da vida social? Quantas pessoas pararam para pensar no valor da sua profissão, do emprego, ou do seu trabalho? Quantas pessoas pararam para pensar nisso? Quantas pessoas pararam para pensar no valor de um passeio? Quantas pessoas pararam para pensar no valor do próprio dinheiro? Pessoas que de repente gastaram tanto de uma forma, enfim, sem responsabilidade, e agora faltando dinheiro passaram a valorizar. Não, peraí, daqui para frente. Então, esse período
tem servido para algumas reflexões sérias sobre alguns valores. Eu sei que homens e mulheres de bem começaram a pensar assim. Na outra ponta, tem aquelas pessoas que de repente até pensaram um pouquinho nisso, mas não se aprofundaram na preocupação. Quando virarem as páginas, ou seja, quando recomeçarem nas suas atividades, de repente não vão valorizar tanto isso. Eu estou falando sobre uma outra ponta. Mas felizes serão aqueles que repensarem de uma forma positiva sobre tudo que aconteceu e mudarem de comportamento sobre tudo isso. Então eu vejo isso aqui, que até mesmo a igreja, nós paramos para pensar sobre isso. E eu acredito que se o Espírito Santo nos alcançou com nestas santas preocupações, nós vamos recomeçar muito diferente na vida familiar, na vida profissional, nossos relacionamentos e etc e tal, porque o Espírito Santo nesse distanciamento, pelo menos a mim, me fez pensar sobre alguns valores que eu preciso, de fato, ver melhor trabalhado em mim, nas minhas decisões e etc, etc. Então, prezados, recomeço. Essa palavra recomeço ela é interessante porque eu estava analisando a palavra de Deus. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Como que Ele oportunizava o seu povo lá atrás a recomeços? E sabe o que eu acho interessante nos recomeços em que Deus está permitindo? É um momento em que a gente para e Deus fala assim para nós: sabe por que eu estou oportunizando um novo recomeço? É porque muitas coisas que vocês fizeram, não fizeram bem, fizeram errado. Então é hora de desmanchar e recomeçar certo. Tem este ponto também. Você se lembra? Eu creio que sim, você que é adulto. Quando você estava lá no beabá, aprendendo a escrever, aprendendo aquelas continhas da matemática mais elementar, aquelas somazinhas, enfim, lá no início, quando a professora ou o professor passava perto de você, isso acontecia comigo, e eu tinha dificuldades de escrever alguma coisa, ou de uma conta, eu escrevia, e a professora olhava e fazia assim com a cabeça, já reprovando, está errado, e a professora falava o quê? Para mim ela falava assim, olha, desmancha tudo e recomece. Me veio isso na mente, esses dias, o professor passando e dizendo, ó, desmanche, apaga tudo e recomece. Eu vejo Deus às vezes fazendo assim com a gente, e nesse recomeço, eu recebo isso do meu coração. De repente Deus está falando assim, olha, lembrem-se de onde vocês pararam. Puf, porque foi preciso parar, e isso da parte de Deus. Será que estava assim tudo tão bem para prosseguir do jeito que estava? Eu creio que não. Se Deus permitiu nos parar, de repente Ele pode estar falando exatamente isso com a gente, olha, apague algumas coisas e recomecem, porque muitas coisas precisam recomeçar certo. Nós não podemos repetir os erros cometidos, nós não podemos, e nada foi tão perfeito que não possa ser melhorado. Tem esse ponto também. Nada foi mas tão deslumbrante, tão perfeito que não possa ser melhorado, que não possa melhorar. Então nesse novo momento que nós vamos estar vivendo, eu vejo desse jeito. O Senhor pode estar dizendo assim, olha, tem muita coisa que vocês vão ter que repensar, vocês têm que repensar para começar certo. Amados, se eu tenho as minhas dúvidas, se tudo estava tão bem, não estavam, todas as coisas, nem tudo estava assim tão bem, e neste tempo parado, nós podemos chegar a algumas conclusões, de que o Senhor está,
querendo que a gente melhore. E nós podemos melhorar. E nós devemos melhorar para o nosso próprio bem. Falando a respeito da retomada dos cultos, das nossas atividades, como chamados por Deus para exercermos os nossos ministérios. Porque nós temos muitos ministérios. Você tem um ministério, eu tenho um, o irmão Paulo tem seu ministério. E o que é que eu vejo? Nós vamos retomar as nossas atividades, a nossa rotina de trabalhos. Será que o Senhor não quer nos mostrar, para a gente ver algumas coisas para a gente melhorar? Ou nós vamos continuar nos mesmos erros? Irmãos, é aqui que eu quero fazer uma pausa para uma reflexão, agora sim, da vida da igreja. Nós falamos sobre algumas coisas da nossa vida social, que a gente acha que tem que melhorar, saúde, etc, etc, etc. Mas agora vamos pensar um pouquinho sobre o ministério da igreja. O que nós precisamos nos aprofundar, no sentido de uma santa preocupação, para a gente melhorar. Qual é a proposta de Deus? O que Deus pode estar nos propondo para este momento de reflexão? Quero voltar a essa palavra. A proposta de Deus para a gente refletir sobre algumas coisas que a gente tem que repensar. Pois bem, compromisso. Cada um de nós pode se medir, pode se ver. Ninguém precisa aqui colocar o dedo no nariz de ninguém, apontar ninguém. Cada um agora se olha para si e veja você antes dessa pandemia, dessa paralisação, como é que estava o seu compromisso no reino de Deus? Na igreja, pastor, eu estava relativamente bem. E o Espírito Santo de Deus te pergunta: pode melhorar? Pode, não pode? Então melhore. Melhore. Alguém pode dizer: pastor, eu não estava assim com tanto compromisso não, eu estava assim, vindo aos cultos, mas por questão de alguns amigos, de algumas amizades, etc, porque eu gostava do louvor, ou porque eu gosto até da pregação, ou uma coisa ou outra, etc, mas eu estou perguntando, o Espírito Santo está perguntando, compromisso, o seu compromisso com o Senhor na vida da igreja, como é que era antes? E a pergunta do Espírito Santo é: você pode melhorar? Pode. Ter mais compromisso com as coisas de Deus? Nós podemos. Então o Senhor está a nos dar novas oportunidades, uma nova oportunidade para a gente recomeçar melhor. É sobre isso que Deus está colocando no meu coração. Eu recomeçar melhor. Por exemplo, a execução dos chamados ministeriais com mais excelência, daquilo que você faz, fazer com mais esmero, com mais excelência, para a glória dele. Então quem sabe nessa paralisação, graças a Deus você pensou nisso, e agora você vai voltar tipo assim, com tudo, mas não é como um fogo de palha não, é uma coisa bem trabalhada, é algo assim bem mais assentado, algo mais, com a reflexão mais séria sobre o chamado. Não é pensando no A ou no B, no ciclano, que o pastor vai me cobrar, não, é pensando realmente de que você tem um chamado, e você tem que executar esse seu chamado, este dom que Deus lhe deu, e pronto. As querelas, as confusões, os probleminhas pessoais, os seus caprichos, os meus caprichos, devem ficar por terra. Quantas coisas te frearam no tempo passado, e agora nesse tempo, nesse ato, nesse tempo de paralisação, que o Espírito Santo de Deus tem te convencido de que você não trabalha para o homem, é para o Senhor, não é para os holofotes, nem para os aplausos, não é para receber algo para massagear o seu ego, de jeito nenhum. Então pense a respeito disso. De repente há uma proposta de Deus para você pensar nisso e agir daqui para frente de uma maneira diferente. Irmãos, eu estive analisando tantas coisas para falar, mas o tempo em si ele é escasso.
Mas eu pensei sobretudo nesta virada de páginas, neste novo que nós vamos estar adentrando, já adentramos a partir de hoje, embora timidamente, mas eu estive pensando numa coisa muito séria, das coisas que aconteceram, das que estão acontecendo e das coisas que ainda vão acontecer. Não estou falando das coisas que vão acontecer de bom, não, de dificuldades, porque muitas dificuldades despontam, ainda existem rumores de problemas que nós precisamos prestar muita atenção. E aqui que eu quero concluir dizendo que nessa nossa retomada nós precisamos pensar sério no futuro que nós temos que entregar ao Senhor daquilo que Ele nos confiou. Também pensar, prezados, de que nós estamos mais próximos da partida, do fim, do que do início de tudo. Como que Deus tem falado assim ao meu coração? Não é aquela preocupação assim que me deixa tenso, nervoso. Não, pelo contrário. É algo que vem de Deus, que é até leve, de certa forma, na alma. Porém, esta preocupação com relação ao fim de todas as coisas, ela é legítima. Então, nesta retomada de trabalhos na vida da igreja, olhando deste lado, 3 coisas eu tenho que pensar da minha vida aqui para frente. 3 coisas eu vou salientar aqui rápido. Primeiro, eu com o meu Deus, como o Espírito Santo está trabalhando em mim, no meu interior, no seu interior, e isto me leva a pensar sobre o valor da minha comunhão com Deus, e eu preciso muito de ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, de comer esta palavra. Então, eu e Deus é a minha preparação pessoal, espiritual diante de Deus. Isto vai refletir no outro, na minha família, nos meus irmãos e irmãs. E agora eu vou estar assim preocupado, entre aspas, em melhor assistir aos meus irmãos, não pensando só em mim, mas pensando no crescimento do meu irmão, da minha irmã. Ou seja, eu quero ser bênçãos para o meu irmão, para a igreja da qual eu faço parte, eu sou membro, estou ligado com você espiritualmente falando. Então essa preocupação ela é boa, porque eu não vou ser egoísta, pensando só em mim. E se isso, irmãos, irmãs, igreja amada, for uma realidade, vai ser uma bênção, porque se eu estiver preocupado com você, no bom sentido, desejando a sua bênção, trabalhando para o seu crescimento, e você fazendo isso para comigo, então isso vai ser uma coisa muito boa, e um com o outro, e igreja é isto. Esta santa preocupação com o seu irmão, para fornecer-lhe crescimento espiritual, é muito importante. Então repito, eu comigo e Deus, eu com o meu irmão, igreja, convivência, relacionamento, abrindo mão até de alguns caprichos meus, para ver o meu irmão de pé, entender as suas fraquezas, entender as suas limitações, você entender as minhas fraquezas, você entender as minhas limitações, porque isso vai e vem. E em terceiro e último lugar, eu preciso sim estar, entre aspas, preocupado com este mundo, com as pessoas que estão indo para o inferno. Eu preciso entender que eu tenho um chamado para evangelizar, para falar do amor de Cristo para as pessoas. Eu não posso deixá-los ao léu, eu não posso deixar de estar preocupado com essas pessoas. Elas devem ser alvos da minha oração, do meu testemunho, do meu trabalho, ou seja, eu estar evangelizando. Eu tenho que estar preocupado com este mundo que está nas garras de Satanás.
Eu preciso pensar nessas famílias dilaceradas. Eu preciso pensar e não ficar acomodado na minha zona de conforto, pensando só agora em mim, com Deus, pensando só no meu irmãozinho que me faz o bem, etc. tal, e deixar este mundo do jeito que está. Eu preciso não me envolver com este mundo no sentido de participar dos teus pecados, mas eu estou ainda neste mundo para ser um canal de bênçãos para as pessoas que estão no mundo. Pelo amor de Deus, nós vamos retomar as nossas atividades, os nossos trabalhos enquanto igreja, porque senão a igreja vai perder o seu sentido. Aliás, ela não vai perder o seu sentido porque ela é de Jesus, mas alguns de nós podem perder a visão e não ver mais a igreja no seu sentido pleno, a razão da sua existência ou do seu existir. E muitas pessoas estão deste jeito, e eu quero acreditar que você e eu, nós que estamos aqui, IBR Sobral, nós vamos voltar às nossas atividades com essas 3 preocupações elementares, porque o diabo está trabalhando na mente de muita gente para, por exemplo, desvalorizar a igreja, dizer que ela não é tão importante assim, dizer que vir aos cultos presenciais, eu vou lá, se tem muitas pessoas que eu não me dou bem, vou ficar esbarrando, vou ficar tendo que ver quem eu não quero, então vou ficar em casa cultuando a Deus, porque onde tiver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Estou lá com 2, 3 pessoas da minha casa, está muito bom. Então você fica na sua zona de conforto, e para você não vir à igreja só em razão disso ou por causa disso, vai estar demonstrando um egoísmo muito grande e uma falta muito grande, porque você vai estar perdendo a oportunidade de ser trabalhado pelo Espírito Santo no seu caráter, porque em meio a alguns problemas que nós vivemos até na nossa convivência, no nosso relacionamento pessoal, etc., de repente nosso caráter ele vai estar sendo aperfeiçoado, o nosso amor, a nossa bondade, a nossa misericórdia, a nossa compaixão, a nossa longanimidade, a nossa benignidade, a nossa mansidão, a nossa temperança, tudo isso vai estar sendo trabalhado, irmãos, na convivência, no relacionamento. Então não é no isolamento com 2, 3 pessoas que você convive bem, que você vai crescer. Não, por favor, abra o seu coração, entenda isso. Não vai ser convivendo com 2, 3 pessoas que você morre de amores, que você vai desenvolver isso que está em você, que Deus te deu. Ou você vai deixar de ser canal de bênçãos para as pessoas. E tem muitas pessoas que podem ser canais de bênçãos para você também, para trabalhar você. E o Espírito Santo de Deus está nesse negócio. Está certo que a palavra de Deus diz: onde tiver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, ele estarei. 2, 3. Mas eu prefiro esse mais, porque para mim quanto mais melhor, quanto mais irmãos para mim melhor, quanto mais amigos para mim melhor, quanto mais conselheiros vindo de Deus para mim melhor, tudo mais de Deus é melhor. Eu não vou me acomodar de jeito nenhum aos poucos para dizer: eu estou na minha zona de conforto, ninguém me perturbe e está tudo bem. Não está tudo bem, não. Estou aproveitando o ensejo, já que nós estamos voltando às atividades, para você valorizar, sim, os cultos presenciais, as reuniões que nós temos dos departamentos, dos ministérios, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, tudo isso é muito importante. Nós temos os nossos relacionamentos secundários, os jovens lá nas universidades, nas escolas, nos adolescentes, no ambiente de trabalho, e agora a igreja, é muito importante. Nós não podemos ficar ilhados, e igreja é importante. Não deixe o diabo trabalhar de forma contrária a este pensamento. Ou uma outra coisa: não vou ficar em casa porque já tem tantas pregações aí no YouTube, e no Face, etc e tal, Instagram tem o pregador fulano, tem o ciclano. Amém, se alimente, mas não deixe a congregação. Estou dizendo assim, não um apelo por apelo, porque aqui há um trabalhar diferenciado de Deus no meio da congregação. Há um trabalhar diferenciado de Deus no nosso meio. Então eu quero concluir dizendo que o Senhor pode estar nos trazendo, sim,
uma proposta sim, para repensarmos a vida da igreja, a sua importância sim, até que Ele volte. Fique com essa reflexão, e ore ao Senhor, e seja bem-vindo, e chame lá os desanimados, fale com Ele, ore com Ele, diga para Ele, no Espírito, e que o Espírito Santo de Deus a todos nos convença ainda daquilo que precisa em nós ser melhorado, daqui para frente, porque Ele nos desafia a isso, e temos que aceitar e entender o que Ele nos desafia. Amém? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui um espaço onde só comportam 80 pessoas, de 500 pessoas, que normalmente nós temos aqui o espaço para isso, mas hoje, segundo as medidas do protocolo, só comportam 80 pessoas, e nós vamos fazer até que as coisas voltem ao normal, nós esperamos que sim. Vamos fazer um rodízio de membros, dos irmãos, acompanhem nas redes sociais as informações, tudo direitinho, porque você não vai ficar desassistido não, nem a criança, nem o idoso, ninguém vai ficar desassistido. Nós vamos juntos, rompendo em fé, porque Deus é conosco, Deus ama a sua igreja, e nós amamos ao Senhor, e amamos-nos uns aos outros, e é por isso que nós estamos aqui. Amém? Pai, muito obrigado por Tua palavra. Precisamos ter olhos espirituais, ouvidos espirituais, um coração inclinado para Te ouvirmos sobre tudo que aconteceu e está acontecendo, e que isso possa vir como despertamento espiritual para nós. Que seja, Deus, uma mensagem dos céus para um recomeço, promovido pelo Senhor, para sermos melhores em todas as situações ou níveis da nossa vida espiritual e até secundária, que possamos valorizar tudo, ó Deus. Caso alguns de nós tenha desvalorizado algumas coisas importantes, que nós possamos repensar os valores que de fato são importantes para nós, vindo do Senhor. Oramos, Senhor Deus, pela saúde, oramos ao Senhor pela convivência, oramos por tudo, Pai, por tudo. Assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Fique na paz do Senhor e aguarde novas notícias pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho bendito, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, e de igual modo seja com todo o seu povo espalhado na face da terra, desde agora para sempre. Que Deus te abençoe, amém.